Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e ao Zé Rainha, capixaba de hoje, São Gabriel da Palha. Sua história é conhecida no nosso estado. Talvez você não saiba nem que eu existo, né? Mas eu sou capixaba, conheço bem a sua história, a sua índole, a sua postura, e estive, de certa forma, se bem que nós temos mais de 10 anos de diferença de idade, mas naturalmente conheço bem o processo que você perseguiu. Os motivos do qual o senhor sempre diz que seu pai perdeu as terras são conhecidos por todos nós lá no Espírito Santo. E digo que não justifica a sua postura e a sua decisão de ser o líder dos crimes cometidos, da sua razão. A minha família, Zé Rainha, passou pelas mesmas dificuldades que a sua passou. Nós fizemos formação vamos dizer assim, religiosa na mesma igreja. Não sei se o senhor hoje frequenta a igreja mais, mas eu continuo frequentando a minha igreja, a Igreja Católica. Tive a oportunidade, já depois, nos anos 80, o senhor um pouquinho antes, de participar de muitos processos de formação, do qual a igreja, que já tinha dado uma orientação política e ideológica naquela época, naturalmente tentou levar muitos jovens do Espírito Santo. Como diz a minha filha, eu sobrevivi. Mas nós estamos convencidos, os capixabas estão convencidos que você foi cooptado lá por Teologia da Libertação, outros movimentos que se diziam revolucionários naquela época. Eu queria aproveitar esse meu tempo para fazer a primeira pergunta. Qual a sua relação com o CPT? O que você trouxe de conteúdo para a sua caminhada, esse movimento revolucionário que surgiu dentro da Igreja Católica? Se isso teve influência na sua, até índole, na sua postura. Se puder responder. Deputado, eu realmente, somos conterrâneos do Espírito Santo, e eu segui os ensinamentos de Dom Pedro Casaldáliga, de Frei Beto, ao qual respeito e admiro, bem como falei aqui de Paulo Freire, enfim. O trabalho feito pela igreja nesse país, para mim, foi fundamental na conscientização, na luta dos povos indígenas, dos quilombolas, dos excluídos, e segui em caminhamento. Eu não participei da CPT, eu tive contato mesmo no início, mas depois a CPT teve no norte, em outras regiões, eu não segui a participação, então tem pouco a contribuir nesse aspecto. Mas aprendi muito com eles, desde a saga do povo hebreu, na luta pela terra prometida. Talvez eu fui idealizado, seguido por aí. E continuo acreditando nessa convicção de que a reforma agrária se faz necessário e justo, que eu falei no início, para nós fazer justiça aos índios e aos negros desse país que foram massacrados e que construíram esse país. Muito bem, Zé Rainha. Essa é a sua versão da formação. Eu sou de uma mesma origem, porém a nossa interpretação e a interpretação da minha família
e do grupo que eu sigo é completamente adversa da sua. Os motivos do qual você diz na história que seu pai teriam deixado a terra e essa é a sua motivação, os meus pais passaram pela mesma dificuldade e foram ao trabalho e reconstruíram a sua história por um processo, inclusive o trabalho é a marca do capixaba, o capixaba que honra a sua história, os imigrantes. E você deveria saber muito bem a história dos imigrantes. O Espírito Santo é um estado de imigrantes. Os pomeranos, os portugueses, os alemães, os holandeses, os afrodescendentes, enfim, a colônia que imigrou o nosso estado. E o trabalho é uma marca nossa, inclusive do povo honrado de São Gabriel da Palha, que, da dificuldade, fizeram aquela cidade próspera, aquela região próspera hoje, ao invés de tomar o caminho que você acabou decidindo. Eu lhe pergunto, em que momento foi a sua relação com a CUT, Central Única dos Trabalhadores? Do início da minha formação e da construção pelo processo democrático, eu participei não só dessa construção da Central Única dos Trabalhadores, mas também das grandes mobilizações que houve, né, para que pudesse o país voltar à democracia. Tive a oportunidade nesse período, como se falar, de conhecer o presidente Lula, mas como o Brizola, Miguel Arraes, Fernando Henrique Cardoso e tantos outros que foram, né, exilados desse país, voltaram para construir a democracia. Então, eu participei no início, mas não militei, deputado, na central sindical, no movimento sindical. Embora o senhor me conhece, eu vim do sindicalismo, né, de Linhares, assim, São Gabriel, fazendo um trabalho e depois na construção do movimento sem terra. Então, não tenho, assim, não segui fileiras discutindo o movimento sindical brasileiro. Mas foi a grande importância nos anos 80, o surgimento da Central Única dos Trabalhadores, como a CGT e tantos outros que surgiram na luta democrática. O senhor foi, como o senhor já bem disse ali, um membro atuante do Sindicato dos Trabalhadores. Portanto, ligado aí às entidades nacionais. Qual a relação que o senhor tem com a FETRAF, com a CONTAG e com o Sindicato dos Trabalhadores? Muito pouco, deputado, porque, como eu falei, como peguei o movimento social, o movimento sindical teve a sua origem e destino. Poucas relações, poucos contatos, mas relações mais orgânicas, nenhuma. Mas o senhor foi destacado, ainda no final dos anos 80, quando o senhor já não tinha mais espaço lá no Espírito Santo, o senhor foi destacado por organizar sindicatos de trabalhadores em estados brasileiros. Naturalmente, Alagoas, o senhor atuou, os registros têm registros no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Quem dos sindicatos, o senhor foi contratado, quem pagava essa conta, quem o contratou, quem o levou para lá, como foi o convite para que o senhor pudesse ser um líder da formação dos sindicatos de trabalhadores rurais nesses estados? Eu disse para o senhor, a militância vem na construção, nesse período pós-regime militar, que surgem os movimentos sociais no Brasil todo, já existia, tanto em Alagoas, no Ceará. Eu simplesmente fui ajudar a construir a luta pela reforma agrária e conheci muita gente do movimento sindical, da igreja, como eu acabei de dizer, para a construção do movimento. Mas o senhor, volta a perguntar, o senhor era financiado, né? Porque isso custa. Né? Como o senhor apresenta aqui como um filho de agricultor, isso era financiado por quem? Os sindicatos pagavam o senhor para o senhor ir lá atuar em Alagoas, nos estados? Isso custa, né? Não. Eu falei aqui, respondendo uma pergunta do deputado, né, os movimentos veio com muita solidariedade. Principalmente, falei com o senhor, da igreja, do sindicato, de pessoas individuais, enfim, muita solidariedade. O nome José Machado Neto e Sérgio Narciso, lição familiar? Deputado, se eu me permite, se eu talvez equivocar, mas me parece que o senhor está falando de um conflito, né, no estado do Espírito Santo, em 89, da morte, num conflito que teve, e que me imputaram se é isso.
a responsável por aquele processo, eu já estava fora há 2 anos do Espírito Santo. Ciel Edmassari Narciso, que era policial num conflito que teve no norte do Espírito Santo, se eu não me engano, em Pedro Canário. Nem sei se o município é o mesmo ainda. O senhor... Eu queria registrar, deputado, que fui absolvido no júri popular. O senhor... No segundo júri. O senhor, naturalmente, foi julgado lá no fórum de Pedro Canário. Ou seja, quem o conhecia, quem sabia dos fatos, quem conhecia o senhor José Machado Neto, quem conhecia o Sérgio Narciso, ou conhecia a sua história. O negócio de ser julgado numa comarca longe de casa, há controvérsias. E lá o senhor foi condenado na primeira instância. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Pedro Canário no ato do seu julgamento? Não me lembro. Vitória, sim. Tá. Perfeitamente. Então, depois o senhor recorreu, o senhor tomou lá, acho que mais de alguns anos, que permitiu, inclusive, o recurso para a segunda instância. Aí depois o senhor foi julgado novamente no Fórum de Vitória. O senhor sabe se o Lula esteve lá? Afirmei Vitória, sim, me lembro, Vitória. Então o Lula é um amigo muito íntimo, né? Porque fazer esse deslocamento para ir acompanhar o julgamento de uma pessoa tem que ser alguém muito próximo, correto? Eu imagino que sim, né? Você não vai acompanhar o julgamento de um estranho. Eu conheço, como eu falei, tenho amizade com o presidente Lula, isso anos, não me lembro, 89. Então o Lula foi lá de curioso, você acha que o Lula foi lá de curioso? Será? Depende, foi lá de curioso? Porque esteve em Pedro Canário, tá? Mas se o senhor não ficou sabendo, tudo bem, paciência. Eu falei da minha amizade com o presidente Lula dos anos 80, então tem boa relação. Mas como se referiu ao presidente Lula, foi vários deputados, padres, foi uma... Ou seja, houve nesse processo muita gente lá. Eu não sei precisar. Agora, se você me perguntou do Lula, eu me lembro bem. Mas teve sindicalista, muita gente. O Stede também esteve lá, você lembra disso? Sim. Isso. Inclusive, o senhor só deve ter sido relatado ao senhor, eu não estava lá, porque eu estava trabalhando com meus pais, também não ia lá para assistir aquela cena. Que o Lula foi retirado, inclusive, porque o Lula provocou um tumulto lá, ele e o Stedler quiseram adentrar no fórum completamente descaracterizado, achando que lá era a casa da mãe Joana, e foram retirados lá, inclusive pelas forças policiais. Eu não sei se isso chegou ao seu conhecimento. Isso, então, o senhor comprova que realmente o senhor teve uma relação muito próxima com o Lula e com o Stedler nos anos 80. Vocês militaram junto? Não militamos junto, deputado. Estou dizendo, eu conheci o Lula nas grandes mobilizações, como citei, né, principalmente nas diretas já, que se houve uma mobilização do Brasil, e eu tive em várias oportunidades, inclusive na Candelária, Praça da Sé, mas não era o Lula que estava ali. Várias personalidades da política brasileira, citei aqui como Fernando Henrique, finado o Miguel Arraes, finado Brizola, muitas personalidades estavam voltando da ditadura militar, estavam pela causa da democracia. Eu, como, por exemplo, eu conheci nesse período o ex-jogador Sócrates, atual Casagrande, muitas outras, tinha muita gente. Então não é especificamente ao Lula, só me referi ao conhecido. O senhor fala do Casagrande, governador do Estado? Não, o Casagrande, que foi jogador de futebol e deve ser comentarista esportivo. Ah, bom, achei que fosse o governador lá. Teve uma mobilização nos anos 80, deputado. O senhor Davi deve ter participado, não sei, né, pelo período, mas o Brasil talvez foi uma das maiores mobilizações de massa assim, que eu pude participar de gente na rua para a volta da democracia, foi nesse período, né, de 1980, 82, 83, 84, com a emenda Dante de Oliveira, que acabou não passando e acabou indo para o Congresso eleitoral e elegendo o presidente da República, Tancredo Neves. O senhor tinha conhecimento de que o Lula tinha sido preso por subversão, por baderna, casamento da ordem pública, esse conhecimento dessa ficha de prisão do Lula? Não sei se foi por isso. Conhecimento que o Lula foi preso nos anos 80, sim. Agora, e mesmo assim, o senhor quis ser amigo dele? Por essa causa, não sei. Acho que a causa do movimento sindical é uma causa muito justa. Eu defendi a causa. O senhor foi condenado. Depois foi até... Enfim, o processo tramitou. O senhor já foi pego com arma.
O senhor foi julgado por porte ilegal de arma. Já respondi essa pergunta, Isso, Excelência. exatamente, o senhor confirma isso. Parece simples, mas o senhor lembra como o senhor adquiriu essa arma? Primeiro, a arma não era minha. Já Mas o respondi a senhor estava de pergunta. posse dela? Não. Por isso que eu fui absolvido. Ah, fantástico. Então, quem estava ao seu lado estava armado. O senhor estava na cena do crime, vamos dizer assim. Eu estou dizendo, não tem crime porque eu estou dizendo, a arma não era minha, eu fui absolvido, fui imputado uma acusação. E ponto. O senhor nunca possuiu arma? Não, deputado, e sou contra. Nunca... Hoje, sou contra, acho que o cidadão brasileiro tem que lutar pela paz. O senhor nunca segurou uma arma? Eu nunca usei uma arma. O senhor nunca segurou uma arma? Não, dizer, meu pai gostava de arma, por exemplo. Pode falar para o senhor, eu nunca usei, nunca para nada. O senhor nunca segurou um revólver, uma pistola, uma espingarda, nada? Nada. Não sei, eu acho que quando eu era moleque, a gente caçava mais com bodoque. E meu pai, engraçado, tinha espingarda, mas não dava para gente. Quando eu era bem moleque. Ótimo. O senhor está dizendo que nunca portou, nunca possuiu uma arma. Seguindo nesse caminho, já fui até indagado aqui por partes. Eu tenho aqui uma peça do Tribunal de Contas da União, de onde diz que o senhor conhece uma pessoa chamada senhor Zé Rainha, senhor Gustavo, senhora Marúcia, enfim. O senhor se lembra de algum... Antônio Carlos. O senhor se lembra de algum momento que na distribuição de cestas básicas dentro dos assentamentos, o senhor teria coordenado um trabalho para que os assentados pagassem R$15 para receber essa cesta? O senhor se lembra disso? Não. Como eu expliquei aqui, deputado, tinha um programa de cesta básica, mas coordenado os acampamentos. Não tenho participação nisso e não tem... Eu não sei se os advogados sabem, mas está no auto de um processo, inclusive, que está relatado e auditado pelo Tribunal de Contas, que essas cestas básicas, inclusive, são oriundas à distribuição dos ministérios. Então, para os advogados que não sabem dessa... Eu posso depois deixar esses dados do processo, porque é importante dizer que o senhor está no ato e foi verificado e comprovado a sua relação direta na cobrança dessas cestas básicas que o senhor teria cobrado R$15 para a entrega dos assentamentos. Voltando lá, ainda no 89, no seu julgamento, o senhor tinha 2 advogados. O senhor consegue me relatar quem pagou esses advogados? Não. O senhor não tem conhecimento. O senhor tinha um advogado, ele só não sabe saber quem pagou. Eu lembro muito bem que, em solidariedade a essa causa, o finado Evandro Lins Silva foi um advogado grandioso nesse processo. Em solidariedade, foi fazer a minha defesa. Mas só teve outros advogados que atuaram, inclusive, quem assina a peça não é ele. Quem assina a peça são outros advogados. Gostaria de constar em ata, inclusive, que o depoente diz que ele não se lembra dos advogados, não sabe nem quem pagou esses seus advogados. Eu tive o carinho de sentar perto aí, o senhor tem um homem de 63 anos de idade, correto? E ver a sua mão. Não, eu tive o cuidado de ver a sua mão. E como capixaba que sou, da roça, não a minha, mas baseado do meu pai, dos meus tios, você sabe que as plásticas resolvem muitas coisas, mas não resolve a mão. E vou dar um depoimento de quem agora é da roça. A sua mão não tem nenhuma relação com a mão de um pequeno agricultor familiar. Não, não é isso, não. É a prova do... O senhor não me convence que o senhor é um agricultor. E vou falar mais, fiquei preocupado aqui. Fiquei preocupado, porque o senhor não sabe a sua renda, não sabe qual foi o faturamento. E quero dizer uma coisa para o senhor muito simples, com muita humildade.
Acho que o senhor não vai ser bem recebido lá em São Gabriel da Palha de volta, não. Honestamente, acho que não vai ser bem recebido, não. Mas se o senhor for trabalhador de coragem, e se o senhor voltar para São Gabriel da Palha para colher café, o senhor vai ter uma remuneração muito maior e melhor do que a atividade que o senhor disse por aí. Muito maior. São Gabriel da Palha, volto a dizer, o povo trabalhador, honrado, que fez desse momento da dificuldade uma revolução econômica. Aí São Gabriel da Palha se entende por toda a região. Se o senhor está passando dificuldade financeira, de novo, né, eu não sei se eles vão aceitar o senhor de volta, mas volta para São Gabriel da Palha para colher café, que primeiro estão precisando de apanhador de café, está faltando gente. Essa história de desemprego no campo, eu já disse aqui, é conversa fiada. No Espírito Santo, na sua região, na minha região, onde for, está faltando trabalhador no campo, na agricultura, para ser bem remunerado. E com todas as condições. Para todas, tudo certinho, tudo certo. Tudo certo. Então, isso faz muita diferença. Então, eu acho que dá tempo do senhor se arrepender de tudo que fez, botar a mão na consciência, mas se o seu problema é renda, volta a trabalhar, colher café, que o senhor vai ter uma remuneração. A mão não vai ficar da forma que está aí, não. Mesmo usando luva, não vai ficar do jeito que está aí, não. Essa mão está muito... Não condiz com quem é da terra, ainda mais com quem arranca mandioca, enfim. Aí a gente conhece um pouco mais. Então não tem... Está faltando mão de obra. Essa conversa, que o problema na agricultura, ô Zé Rainha, não é terra. Eu sempre digo que quem guarda de terra é minhoca. Nós queremos renda. Renda. E quem é da terra é do trabalho. Falar que é da terra e não ser do trabalho é um contraditório que não se sustenta. Portanto, esse é o nosso grande desafio. Está faltando mão de obra no campo. Imagina no Brasil inteiro e, naturalmente, no Espírito Santo. Dito isso, o senhor que também usa os argumentos aí falsos da tal volume da produção da agricultura familiar, o problema é o senhor voltar lá no Estado, né? Isso não vai ser bem recebido, não. Mas, se voltar, o senhor vai ver o que é a verdadeira e autêntica agricultura familiar do Brasil. Se o senhor não sabe, deveria saber, mas o senhor militou, o senhor preferiu seguir um outro caminho. A primeira reforma agrária no Brasil, o senhor sabe onde foi feito? Registro oficialmente? Talvez o senhor não saiba. O senhor sabe as histórias que te contaram, mas não sabe a história verdadeira. Hoje é uma das regiões mais próprias da agricultura familiar, média 5 hectares por propriedade. 5 hectares. Eu não sei o tamanho desse... Qual o tamanho do pedaço lá no Pontal? 15 hectares. 15 hectares. A média da minha região é um terço disso. Então, de novo, eu vou lhe mandar material, porque isso não vai ser bem recebido, para o senhor conhecer a essência legal, correta, agora de um povo trabalhador. Um povo que, em vez de invadir coisa dos outros, que não respeitava o Estado... Presidente, questão de ordem aí. Tive essa organização. Então, o senhor tem conhecimento do volume de leite importado pelo governo federal nesse primeiro semestre e o impacto que isso teve no preço do leite para os produtores rurais? O senhor sabe desse volume ou não? Se souber, eu posso disponibilizar para o senhor. Não. É bom, o senhor me envia. É mais ou menos 10 vezes mais do que foi importado nos últimos 4 anos. Isso está levando os produtores de leite do Brasil à miséria. Então, o senhor fica esperto. Ficar esperto é um termo dizer, um termo dizer popular. Não tô, é um termo popular dizer. Popular dizer que o presidente Lula, nesse momento, está condenando os pequenos produtores de leite, principalmente os pequenos do Brasil, à miséria. Eu disse a frase e vou repetir. O senhor, como amigo do Lula, leve a mensagem para ele, porque ele está aumentando consideravelmente nesse momento, o número de pobres e miseráveis no Brasil. Ele está condenando. O senhor está brigando por terra, ele está dando terra. Aí o cara compra a vaquinha, ele corta o preço do leite, o cara vai morrer, ele e a vaca. Porque ele não vai ficar de pé. Que é uma vergonha, naturalmente, isso não fica de pé. O PT, os partidos de esquerda, votaram contra a terceirização aqui nessa casa. O 43 tinha, em 2015 eu estava aqui. Mas eles defendem a terceirização dos cadastros
relatório do Tribunal de Contas da União, que foi terceirizado ao MST, a CONTAG, a Frente Nacional de Luta, a CONTAG e a outros movimentos, foi terceirizado o cadastro. Relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União. Portanto, é preciso ficar atento a isso, porque o tribunal verificou que o cadastro não é feito efetivamente pelo INCRA. Ele é apresentado pelos esses movimentos terceirizados. Essa tem sido a regra e essa tem sido a máxima que se faz no dia a dia. Naturalmente, no seu comportamento, tem aí vou dizer assim, uma postura, nós chamamos, inclusive um convidado da esquerda aqui, né, chama de disfunção cognitiva, onde, de certa forma, faz essas indicações. Eu não vou entrar na questão processual, que já estão devidamente postas, e quero encerrar com uma opinião pessoal, porque estou com vergonha como capixaba, de ter um capixaba sentado aí, desonrando aquele povo, neto, bisneto de imigrantes dos 4 cantos do planeta que foram para o Espírito Santo. Um povo do trabalho. A dificuldade que seu pai passou foi a mesma que meu pai passou. E meu pai foi ao trabalho. Meu pai levou os filhos ao trabalho. E o capixaba tem o trabalho, inclusive na sua bandeira, trabalhar como tudo dependesse de ti e confiasse como tudo dependesse de Deus. Eu queria pedir desculpa ao Brasil por ter nascido em terras capixabas esse senhor chamado Zé Rainha. Isso desonra nossas famílias. Nós somos de famílias tradicionais. Honrar pai, mãe e valores. Isso não honra a nossa história dos homens que estão lá nesse momento no interior capixaba, levantando antes do sol e parando depois do sol, para fazer sustento, gerar renda e riqueza. Como capixaba, filho de agricultor, desculpa, Brasil, por ter permitido que esse Zé Rainha saísse de nossas terras e fosse, talvez, o principal líder terrorista desse país. Muito obrigado.